Paz seja convosco, queridos ouvintes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do Mundo Bíblico. Comigo, pastor Fernando Stumpf. Hoje a gente vai conversar sobre orar por quem já morreu para que alcancem o céu. Funciona? Meus irmãos, uma questão que deixa muitos cristãos e ainda mais cristãos evangélicos confusos é que para os cristãos católicos existe a prática de orar pelos mortos que já partiram para que seus pecados sejam perdoados e eles possam alcançar a salvação através dessas orações. Aí acontece, meus irmãos, que quando um católico se converte ao Evangelho, ele fica confuso em relação a essa prática. A pergunta é, essa prática realmente funciona? Hoje, eu quero deixar aqui para vocês 6 pontos para esclarecer essa questão à luz da Bíblia. O primeiro ponto, meus irmãos, é que, em primeiro lugar, nós precisamos entender que essa crença de orar pelos mortos para que eles sejam libertos, no catolicismo é conhecido como o famoso purgatório, e essa crença não tem apoio na Bíblia Sagrada. Talvez você possa responder assim, não, pastor, isso é mentira, isso está na Bíblia sim. Está lá em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 44 e 45. Mas se você nunca foi católico e nunca teve uma Bíblia católica nas mãos, você aí pensou, né? Não, esse livro não existe na Bíblia. E tanto uma quanto outra é verdade. Só que vamos separar. Na Bíblia evangélica, realmente ele não existe. Mas na católica, esse livro existe. E essa é a questão. O texto usado para embasar a doutrina católica só existe na Bíblia católica. E por isso é praticado na Igreja Católica. Mas a realidade, adianta ou não adianta orar pelos mortos então? Irmãos, para falar um pouquinho disso, nós precisamos falar um pouco mais sobre a Bíblia. E olha só, a Bíblia foi escrita e montada, e também precisamos falar um pouquinho mais do livro do Macabeus. O que acontece é que o livro de Macabeus ele foi escrito por volta do século II a.C., e somente por volta lá dos anos 430 depois de Cristo, ou seja, lá por volta do século V, que a Bíblia foi fechada. E ela foi fechada numa regra conhecida como regra do cânon. E nesse momento não foi inserido o livro de Macabeus no cânon. E quem fechou a Bíblia nessa época, até esse momento, não havia religião protestante. Acontece que passaram-se mais de 1000 anos até a Reforma Protestante por volta do ano 1520 d.C., quando Martim Lutero resolve traduzir a Bíblia e ele aproveita isso e redige as 95 teses. Aí já fica uma outra história para um outro vídeo, para um outro podcast. Mas, meus irmãos, o que aconteceu? Aconteceu que por volta do ano de 1546 d.C., ou seja, presta atenção, 20 e poucos anos depois da Reforma Luterana, a Igreja Católica decide acrescentar esse livro na sua Bíblia. Mas, afinal de contas, o que o texto diz? O que o texto de 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 44 e 45 diz? Eu vou ler para você agora. E ele diz lá o seguinte: se não tivesse esperança na ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria coisa inútil e tola rezar pelos mortos. Mas se considerando que existe uma bela recompensa guardada para aqueles que são fiéis até a morte, então esse é um pensamento santo e piedoso. Por isso, mandou oferecer um sacrifício pelo pecado dos que tinham morrido, para que fossem libertos do pecado. Isso é que está escrito no texto. Reparou bem como esse texto embasa toda a doutrina de orar pelos mortos? Porém, será que a Bíblia num todo embasa essa doutrina? O segundo ponto que eu quero deixar para vocês, meus irmãos, é o que causa enorme estranheza analisar a Bíblia e ver que não existe sequer uma única menção no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, claro, sem considerar o livro de Macabeus, que é considerado um apócrifo, a respeito de alguém fazendo a prática de orar pelos mortos e sendo aprovado por Deus. É claro que a nossa maior esperança, que cada um de nós temos, não é verdade, é de um amigo, ou um parente, ou um ente querido, de alguém que morreu, né? Que possa alcançar a salvação, alcançar a vida eterna.
Mas pensa comigo, meu irmão, se isso dependesse de uma ação minha, se dependesse de uma ação sua, se dependesse de uma ação de nós vivos, eu tenho certeza que faríamos sem pensar, não é verdade? Mas, meus irmãos, se orar pelos mortos realmente tivesse qualquer ação na vida de um morto, certamente isso estaria descrito e escrito na Bíblia, não é verdade? E com certeza mais de uma vez. Mas a verdade é que não está. Nenhuma vez. A Bíblia não orienta isso. E ainda tem textos contrários à prática de orar pelos mortos. O terceiro ponto, meus irmãos. A gente precisa entender que Jesus deixou claro que se alguém morre sem crer nele, estaria morrendo em seus pecados. E isso está claro no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24, onde o próprio Jesus diz: "Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Por quê? Se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados." Ouçam bem, meus irmãos. Se a pessoa tivesse uma segunda chance após a morte, com certeza Jesus ensinaria isso, explicaria isso claramente. Assim como ele nos ensinou a orar ao Pai, conhecido como a oração do Pai Nosso, não é verdade? Ele nos ensinaria a orar pelos que já se foram, para que eles alcançassem a salvação. E é justamente o contrário o que ele ensina. Jesus investe as suas orações e as suas orientações na importância da pregação do Evangelho aos vivos, para que os vivos creiam e tenham a vida eterna. E ao mesmo tempo Jesus deixa claro para aqueles que não creem em seu Evangelho. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, o próprio Jesus disse: "Ide por todo mundo e pregai o Evangelho." E ele ainda diz, né? "Ide e pregai o Evangelho", ou seja, a orientação ele deixa claro para pregar. E ele fala: "A toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado." Meus irmãos, fica claro, fica evidente aqui que Jesus está falando que quem crê ou não crê precisa ser a pessoa viva e não após a sua morte, ou a oração e sacrifício dos vivos. Meus irmãos, o quarto ponto, mas se você ainda não está satisfeito, existem outros textos bíblicos que evidenciando que não existe qualquer fundamento para apoiar a oração pelos mortos, e nem a tese do purgatório. Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 29, Paulo diz: "E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois isso o juízo." Meu irmão, o que Paulo está querendo dizer e deixando claro é que depois de morrerem, ele ressalta: uma só vez os homens recebem o juízo. Meu irmão, mais claro que isso é impossível, não é verdade? Mas, no quinto ponto, ainda existe um momento interessante, vivido pelo próprio Jesus, que foi na morte de Lázaro. Na morte de Lázaro, Jesus chorou pelo morto. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35. Se você quiser, depois aí você pode ler o 35, até por volta dos 50, aonde o Senhor Jesus explica tudo isso aí que aconteceu, tem um relato disso tudo. Se você olhar nesse texto, nós vemos que Jesus orou e ministrou aos vivos que estavam ali, que sabemos nós que realmente eram os que precisavam ouvir a respeito do Evangelho libertador e crer nele, não é verdade? Qual foi a ação de Jesus? E a ação de Jesus é clara. E é a ação que chama a atenção a todos nós fazermos. A primeira coisa é pregar para os vivos, para que creiam e sejam salvos. E quanto aos mortos? Sentir a dor e a perda deles. Foi exatamente o que Jesus fez. Meus irmãos, o sexto ponto. Não existe qualquer evidência mínima na Bíblia que apoie a oração pelos mortos. Também fica claro que o texto de 2 Macabeus, usado para apoiar a tese, vai contra o que diz o restante de toda a Bíblia. É cristalino, meu irmão, que ele não foi inspirado por Deus e por isso não pode ser base para nenhuma doutrina na Igreja do Senhor. Assim como existem outros livros que contam histórias que não estão na Bíblia, o livro de Macabeus, no máximo, poderia ser usado como um informativo histórico da época em que ele foi descrito. Amém? Meus irmãos, se essa mensagem fez algum sentido para você, compartilha, deixa aí o teu comentário, o teu like.
Curte aí o nosso canal do podcast, ativa o sininho aí para ser avisado quando a gente lançar algum conteúdo novo, né? E não se esqueça, Deus tem muito mais para mim e para você. Grande abraço, meu irmão. Fique na paz. Deus te abençoe.